Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castanho e hoje nós vamos falar de um tema que muito provavelmente, imagino eu, você nunca parou para pensar, mas que pode ter um papel importantíssimo no seu experimento. Nós vamos falar de placas de PCR ou PCR em tempo real. Você sabia que esse negocinho de plástico aqui, que a gente não dá muita importância, ele pode ter um papel fundamental no teste ou no experimento? Só que, só um gostinho. Sabe quem trabalha com PCR em tempo real, aqueles CTs que estão sempre lá no alto, né? Naqueles 35, 36, 37, 38. Você sabia que a placa pode interferir nesse processo, reduzindo ou aumentando o CT? Ou seja, ela tem participação na sensibilidade do experimento? Isso aqui é só uma das coisas que a gente vai falar hoje, mas eu vou falar daqui a pouco, depois da vinheta. Enquanto roda a vinheta, você deixa aí. Não, vamos fazer o seguinte, uma coisa só, se inscreve no canal. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, você me ajuda a fazer esse canal crescer e a gente atinge mais pessoas. E eu continuo fazendo conteúdo legal aqui, conteúdo bom de qualidade e essa roda não para de girar. A gente se vê já, depois da vinheta. Então vamos lá, vamos falar de placas e tubos. Não só placa, vamos falar de tubo também, mas é que acho que placa é mais utilizado que tubo, né? Vamos falar de tubo também, mas as plaquinhas talvez sejam aí mais utilizadas. E logo de cara, a gente pode começar nessa nossa aula aqui com uma pergunta. Você talvez faça essa pergunta aí para você. Trabalhar com placa ou com tubo? Talvez seja a primeira pergunta a ser respondida. Bom, vamos lá, independente seja PCR ou PCR em tempo real, placa ou tubo. Tecnicamente não faz a menor diferença. Você pode trabalhar tanto com placa, como você pode trabalhar com tubos. Depende de quantas reações você está fazendo, quantas amostras você está processando. Se você está em situações como, por exemplo, começo de um experimento, fazendo a validação do seu experimento, está naquela fase de um piloto, aí você vai trabalhar com tubo, né? Não tem muita reação ali, você pode trabalhar com tubos individuais ou com aqueles strips, que são 8 tubinhos todos interligados, né? Os stripzinhos. Mas, também outro caso, se você estiver trabalhando, fez seu experimento inteiro, vai ter que repetir uma amostra ou outra, né? Repetição aí de alguma outra reação que não funcionou, mas trabalha com tubo. Tecnicamente, isso não faz a menor diferença, pode ser tubo ou pode ser placa. Agora, se você já está no meio do seu experimento, tem bastante amostra, bastante alvo, várias reações aí, talvez valha a pena você trabalhar com plaquinhas de 96 pós, plaquinhas de 384, depende do equipamento que você tem. Mas, tecnicamente falando, não faz a menor diferença se você trabalha com placas ou se você trabalha com tubos, beleza? Essa é a primeira coisa. Talvez aí no experimento de PCR em tempo real, quando você vai fazer quantificação de coisas por PCR em tempo real, seja legal você utilizar um calibrador entre corridas, né? Um assunto que a gente pode falar em outro momento. Você pode procurar, se você quiser saber, um calibrador entre placas ou calibrador entre corridas, que ele vai corrigir variações entre corridas, né? Sei lá, num experimento grande aí com várias amostras, vários alvos, vai ter que separar esse experimento, fazer esse experimento em diversas placas, em diversas corridas, em diversos tubos, né? Em diferentes momentos. Aí talvez seja legal ter um calibrador entre reações, entre placas, entre tubos, para normalizar, corrigir pequenas variações. Mas essa primeira coisa, placa ou tubo, tecnicamente tanto faz, depende aí da quantidade de alvos ou de amostras que você tem, de corridas que você vai fazer por dia, por semana, sei lá. Então, tecnicamente não faz diferença. Outra pergunta, de que material deve ser feita a placa ou tubo? Eu recomendo que você trabalhe com um material. Placas e tubos podem ser feitos de diferentes materiais, mas eu recomendo que vocês trabalhem com polipropileno. Por quê? Porque esse material ele tem duas características interessantes. Primeira delas, ele aguenta o tranco. Alta temperatura, baixa temperatura, variação brusca de temperatura sem entortar. Então ele aguenta o tranco, ele vai se manter ali no mesmo formato e manutenção do formato é importante na PCR em tempo real, para você garantir que o tubo ou a placa, os pocinhos da placa estão em contato com o termociclador, portanto tem a transferência de energia, transferência de temperatura para que a termociclagem aconteça da maneira adequada. Então o polipropileno ele é interessante, por isso você consegue manter a estrutura do plástico enquanto você tem altas e baixas temperaturas, variação muito brusca de temperatura. Outra característica desse material também é que ele absorve, ele retém pouco material, poucos ingredientes durante a PCR, porque é normal que o plástico ele vai reter um pouco dos ingredientes da PCR ali. Tampão, as moléculas que estão ali dentro, DNA, cDNA, a enzima, enfim, é normal que tenha um pouco de retenção dos ingredientes da PCR lá no plástico.
O polipropileno ele retém pouco, ele tem baixa absorção desses materiais, disponibilizando, obviamente, mantendo a disponibilidade desses ingredientes ao longo da reação. E aí você tem uma reação com maior eficiência. Essa é outra característica também. E para finalizar esse tópico especificamente, fique esperto na pureza desse material, porque tem diferentes purezas dos materiais. Talvez você pode comprar, aí que começa a entrar naquele lance de comprar o mais barato ou talvez um pouco mais caro. Estou falando que você tem que comprar o mais caro não, mas talvez o mais barato ele seja mais barato por alguma razão, por algum motivo. Talvez esse motivo seja técnico e não comercial. Aí você tem que ficar esperto com isso. Então a pureza é algo para se pensar, porque existem diferentes purezas, você tem que trabalhar com material que seja de pureza voltada para a biologia molecular, tá? Você tem que ser pureza do plástico voltado para a biologia molecular. Pode ter plástico e para outra coisa, mas para a biologia molecular tem que ser a pureza que você tem que escolher na hora de comprar suas placas dos seus tubos. Cor da placa, você já deve ter visto aí que existem placas de diferentes cores, tem umas vermelhas, umas verdes, umas mais roxas, tem umas placas bem bonitas aí de diferentes cores. Qual é a cor que você tem que escolher? Para PCR, não faz a menor diferença. Você pode comprar de qualquer cor, você pode ter uma configuração de cor, um código de cor aí no seu laboratório que te ajude a discriminar uma amostra da outra, o experimento do outro, não faz a menor diferença. Mas a cor, ela é fundamental quando se fala de PCR em tempo real, porque na PCR em tempo real nós estaremos lidando com detecção de luz. Aquele sistema, aquela placa, aquela reação vai receber luz e a luz que ela recebe vai ser utilizada para gerar mais luz, que é a fluorescência ser detectada ao longo da reação. Essa luz vai para um detector que é transformado em valor numérico lá para a gente. PCR em tempo real acontece dessa maneira. Então, quando a gente está falando de PCR em tempo real, a gente está lidando com luz, com detecção de luz, a cor da placa é fundamental. Você vai trabalhar com placas de duas configurações, ou placa branca, aquela placa branquinha, tem uma aqui, ó, pelo menos essa parte aqui da placa, ela é branquinha, ou vai trabalhar com placa branca, ou vai trabalhar com placa fosca, é um plástico mais fosco, daqui a pouco eu vou comparar. O que você não quer na PCR em tempo real, trabalhar com placa colorida, que pode interferir no processo de detecção de luz aí, e nem com placa que é super clara, as placas transparentes. Ó, essa aqui é uma placa, já vou mostrar de perto, é uma placa de PCR em tempo real, de cor fosca, que é recomendada. Essa aqui é mais transparente. Deixa eu colocar aqui perto, vamos ver se dá para enxergar. Ó, tá vendo? Ó, elas são diferentes. Essa aqui é a de PCR em tempo real, PCR em tempo real, mais fosca, e essa aqui, ó, de PCR convencional, mais transparente, tá vendo? Essa aqui, para PCR em tempo real, não é legal. E é interessante o motivo disso. Por que isso é interessante? Quando muitos equipamentos, varia de equipamento para equipamento, mas a grande maioria dos equipamentos, o processo de detecção, de inserção de luz na reação e de recuperação, detecção dessa luz, ela vem por cima do pocinho. Então a placa está encaixada no equipamento, a luz ela vem de cima para baixo e depois essa luz é detectada de baixo para cima, pela a boca do pocinho, pela boca do tubinho, certo? É assim que acontece, o processo acontece. Então a luz ela vai entrar lá no tubo, aquela luz vai ser utilizada ali para excitar a fluorescência da amostra, a fluorescência da amostra da reação, ela vai sair ali por cima indo para o detector. Quando você trabalha com placas opacas, ou placas brancas, que são as adequadas, a luz ela vem, ela faz um caminho ali dentro, vai excitar a fluorescência vai sair ali na direção adequada para o detector detectar aquela fluorescência e transformar isso em valor numérico. Se você trabalha com placa transparente, como aquela outra que eu mostrei, você favorece a refração de luz. Então a luz ela entra no equipamento, ali dentro ela vai rebater, e ela não vai sair na direção que você precisa que ela saia. Ela vai sair talvez aí numa inclinação diferente, diminuindo a detecção de luz. Vai detectar menos do que deveria. Consequentemente, se você detecta menos luz do que você poderia detectar, o que acontece? A sensibilidade cai. A sensibilidade do seu ensaio, do seu experimento, do seu teste, ela cai. Você está detectando menos luz do que foi gerado ali, menos luz do que você poderia. Então a sensibilidade ela cai. É por isso que eu falei lá no começo que em alguns casos, quando você tem reações acontecendo, amplificando PCR em tempo real, né? Com CT alto, acima de 35, 36, 37, se você estiver trabalhando com uma placa inadequada, talvez uma placa de má qualidade ou de cor adequada ou muito transparente,
você está perdendo sensibilidade porque está refratando luz ali dentro e aí não está capturando a luz, a quantidade de luz que você poderia. Aí se você trabalhar com uma placa branca ou de cor fosca, talvez você melhore a sensibilidade, vai diminuir CT, eventualmente detectando alvos que você não detectaria simplesmente por causa da placa. Não tem a ver, pode não ter a ver, olha que interessante, né? Pode não ter a ver com o seu primer, pode não ter a ver com o seu master mix, pode não ter a ver com o equipamento em si, pode ter a ver com a placa, que não é a mais adequada. Certo? E tem outra coisa também, quando você trabalha com plástico muito transparente, a luz ela vai entrar ali no equipamento e ali dentro a luz ela vai refratar e talvez parte dessa luz ela seja absorvida, ele vai para o bloco do equipamento, que é o que a gente não quer, porque a gente quer que ela saia dali de dentro, né? E não que ela vá para os lados. Ela vai para o bloco do equipamento, parte da luz, do comprimento de luz vai ser absorvida e você, de novo, diminui a sensibilidade do seu ensaio, porque a placa estava de cor inadequada. Agora, o selo, falando de PCR em tempo real, o selo óptico, o selo que vai cobrir, tampar a placa ou a tampa do tubinho, a esses aí sim ele tem que ser super transparente, porque a luz vai entrar por ali e sair por ali, então tem que ser super transparente, né? Aquele selo que você usa para fechar a placa aqui ou a tampa do tubinho, aí sim tem que ser muito transparente para a luz poder entrar e sair dali dentro e você detectar e codificar da maneira adequada. Qualidade, outro ponto importante. A placa ou o tubo, os plásticos que você utiliza, eles têm que ser o quê? Livres de micro-organismo, livre de ácido nucleico, livre de nuclease, mais especificamente DNAs aqui no caso, e livre de poeira. Tem que ser livre dessas coisas. Você não pode ter contaminação por essas coisas. E talvez, então quando você vai comprar, você tem que garantir, você tem que perguntar para o seu fornecedor se é livre de poeira, de DNAs, livre de ácido nucleico, DNA ou RNA contaminante, e livre de micro-organismo. Você tem que saber isso, tem que perguntar para ele vai te garantir ou não que são livres dessas coisas. Talvez você se pergunte, mas eu não posso comprar uma mais barata, uma placa mais barata, um plástico mais barato e autoclavar? Pode, você é uma alternativa. Só que quando você autoclava, aí sim você vai degradar, vai inativar as DNAs, você vai vai eliminar os micro-organismos. Só que o DNA que está ali dentro contaminando, se tiver DNA contaminando, vai continuar ali dentro contaminando e eventualmente ele pode servir como template aí ao longo da PCR gerando fragmento inespecífico. E a poeira também, a poeira vai continuar lá. A poeira presente ali no plástico, talvez ela seja um inibidor de reação. Você perca um pouco de eficiência da sua reação porque tem inibidor ali dentro da poeira. Então você pode trabalhar, né? Você tem a alternativa de autoclavar, mas é melhor que você compre um plástico de qualidade livre desses contaminantes. Tamanho da placa, em termos de volume, da placa e de tubinho também, mas vai começar falando com a placa aqui, em termos de volume. Bom, primeiro, a placa você pode ter diferentes quantidades de poços em uma plaquinha. Tem a plaquinha de 96 poços, que é a mais comum, que é essa que eu estou segurando aqui, tem 96 pocinhos, é a placa de 96 pocinhos. Tem a placa de 384 poços, que tem o mesmo tamanho que essa daqui, né? A mesma estrutura, que é a mesma área, só que ela tem 4 vezes mais poços, aqui tem 96, a outra tem 384. Existem placas menores, de 24 pocinhos, de 48, que já não são tão comuns. Existem, mas elas são menos comuns. Acho que a mais comum de todas é a de 96 poços. Certo? Mas eu queria falar aqui que vocês tenham atenção em relação ao volume, porque essas placas de 96, geralmente elas têm duas opções de volume. 0,2 ml, ou 200 microlitros, ou 0,1 ml, ou 100 microlitros, certo? São placas de diferentes volumes que são compatíveis com diferentes equipamentos, diferentes blocos, né? O bloco é a parte onde encaixa a placa ali, o tubo do termociclador. Então tem esses diferentes volumes. Eu estou falando isso para você por quê? Porque você tem que ver que bloco tem no seu equipamento, qual é o seu termociclador, com que tipo de placa, qual é o volume de placa que você consegue utilizar ali, e tubo também. Certo? Porque quando você pega uma placa, peguei uma plaquinha aqui de 96 poços, você bate o olho nela, é difícil bater no olho aqui e falar se ela é uma placa de 0,1 ml ou uma placa de 0,2 ml. É difícil, você bater no olho aqui, não dá para falar. É meio difícil. Mas quando você coloca uma do lado da outra, aí fica muito evidente a diferença delas. Ó. Vamos ver se dá, se eu coloco bonitinho para vocês verem. Olha a diferença. São volumes bem diferentes. Se você olhar ela individual aqui, ou essa aqui individual, é difícil falar. Você pode se enganar tranquilamente. Se no seu laboratório você tem equipamentos que rodam 0,2, equipamentos que rodam 0,1, a hora que você pega uma na mão, você pode se confundir e colocar a placa errada no equipamento. Ou não vai servir, vai ficar frouxo lá dentro, o que não é bom. Certo? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Tenham certeza
Se você tem no laboratório os dois tipos de placas, tenho certeza que vocês estão trabalhando com a placa correta, tá? Às vezes bater o olho não é legal de ver, não é fácil de ver. Mas a placa, obviamente, ela tem que ser compatível com o equipamento. E qual placa utilizar? 384, 96, 96 de 01, 96 de 02. Quem manda é o equipamento, é o bloco do equipamento. Você vai utilizar uma placa que é compatível que o bloco está lá. Tem que descobrir qual é o bloco que está no seu equipamento para você escolher a placa que vai utilizar. É isso que manda. Mas, qual que é a diferença, né? Por que tem placa de 0,2 ou placa de 0,1? Por que umas tem um volume maior e outro volume menor? Bom, tem diferentes razões para isso, mas as placas de 0,1, né, que são as placas, elas são placas mais recentes, né? Elas de 0,1, elas começaram a ficar populares não faz tanto tempo, faz menos tempo que a de 0,2, mas de 0,1 elas permitem que o usuário, quem está trabalhando com PCR, o PCR em tempo real, faça corridas mais rápidas, corridas que em vez de durarem 2 horas, PCR que tem duração de 2 horas, são PCRs que vão de 35, 40 minutos, são PCRs mais curtas. Você consegue encurtar o tempo da PCR por diferentes razões, né? Você consegue porque tem reagentes específicos para isso, tem enzima de qualidade para você fazer isso, tem equipamento que permite fazer isso e porque você tem um volume menor de reação. Então a placa de 0,1 ela comporta volume menor de reação, 10 microlitros, por exemplo. A placa de 0,2 são volumes maiores, 50 microlitros, 25 microlitros. Quando você tem um volume menor, é mais fácil variar a temperatura. A taxa de variação de temperatura é mais rápida quando você trabalha com volumes menores. Então, uma placa de 0,1, com equipamento adequado, um reagente adequado, te permite fazer essas reações de PCR mais rápido. Em vez de durar 2 horas, vão durar em 35, 40 minutos, dependendo da configuração. Tá? Isso é uma coisa interessante. E você trabalhar com volumes inadequados em placas não é legal. Então vamos imaginar o seguinte, você tem um protocolo que está pedindo uma reação, sei lá, de 50 microlitros e você faz essa reação numa placa de 0,1, que não é adequado, você está colocando mais volume do que deveria. Quando você trabalha com volume maior do que deveria para aquela placa, para aquelas condições que aquele protocolo pede, lá na hora de fazer a termociclagem, talvez a taxa de variação de temperatura ali, a troca de temperatura entre o bloco e os reagentes, ela não seja adequada. E aí a PCR vai perder eficiência, porque tem um volume maior do que deveria. Então a variação de temperatura vai ser mais lenta. Você vai talvez ter um problema nesse sentido. O contrário também é verdadeiro. Não, ainda quando você está trabalhando com volume grande, né? Volume grande, você tem, além disso, você tem chance de ter contaminação cruzada. Ter um poço cheião, tem maior chance de ter contaminação na hora de preparar a reação ali, né? E o contrário é verdadeiro, que eu ia falar, né? Quando você está trabalhando com uma placa de 0,2 e coloca pouco reagente, menos que o protocolo manda, tem maior chance de evaporação aí no processo e aí você também perder a eficiência da reação. Certo? Acho que era isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nas minhas anotações. Poço cheio ruim, beleza. Ah, placa de 384, só esqueci de falar, geralmente é uma placa que comporta aí 20 microlitros, né? Ela tem um pocinho bem menor, afinal de contas ela tem o mesmo tamanho desse daqui, só que com 4 vezes mais poços do que essa, então o volume dela é bem menor. Espessura da parede, um negócio que a gente nunca pensa, muito provavelmente não vai perguntar para um fornecedor qual é a espessura da parede de uma plaquinha, mas aqui de novo entra aquele lance de comprar um material talvez de maior qualidade ou outro que é muito mais barato, né? É o que eu falei lá atrás. Será que esse que é muito mais barato, ele é muito mais barato só de um ponto de vista comercial ou técnico também? A manufatura dele é com menos controle, com menor qualidade. E olha só a espessura como ela pode ser importante. A espessura da placa, a primeira coisa que você quer? Que você tenha uniformidade da espessura ao longo de todos os postos da placa, ao longo de todos os tubinhos que vem num saco, por exemplo, que vem lá num lote que você comprou de tubinhos. Você quer a espessura seja uniforme. Porque se a espessura não é uniforme, o que vai acontecer na reação de PCR? A transferência de energia, de temperatura vai ser desuniforme também e vai ter variação ali no seu teste, no seu experimento que você não tem controle. É um controle que você jamais vai saber simplesmente porque tem variação da espessura do pocinho. A outra coisa é que placas que têm uma parede muito grossa, uma espessura muito grande em relação à placa que tem a parede mais fina, mais delicada, que é o recomendado, essas paredes são muito grossas, de novo, a transferência de temperatura ela é mais lenta, a dinâmica é menor nessas condições. Talvez você precisasse de mais tempo em cada passo da PCR para fazer a taxa adequada, a transferência adequada de temperatura. Numa parede mais fina, no mais adequado, aí não, você faz a reação, a transferência de energia, ela acontece numa taxa adequada e a PCR continua sendo eficiente ou vai ser mais eficiente, enfim.
A espessura tem essa característica também, ela é importante. Então, para manter a uniformidade entre os poços e para fazer a transferência de energia numa velocidade adequada. Alguns detalhes importantes que acho que você nunca parou para pensar. Primeiro deles, em relação à saia da placa. A plaquinha, PCR, PCR em tempo real, ela tem uma saia, que é um plastiquinho que vem aqui do lado. Ó, aqui nós estamos olhando a placa, né? A plaquinha de frente, está vendo aí? Vejam que essa daqui, ó, a borda dela acaba aqui, ó. Então, daqui para baixo é tubinho, né? É pocinho. Então, a borda dela acaba aqui. Só que existem placas que vocês vão ver, ó, como essa daqui, que ela tem uma bordinha extra. Dá para ver aí? Deixa eu ver. Dá para ver, né? Tem uma bordinha extra. Isso aqui é chamado de saia. Então, vamos lá. Tem placa que não tem saia nenhuma, que é essa daqui, é a placa mais comunzona. Ela, muito provavelmente, é compatível com diferentes equipamentos aí de PCR e de PCR em tempo real. Ela é compatível com diferentes equipamentos, vai funcionar muito provavelmente na maioria dos equipamentos, certo? Então ela é a placa mais genérica. Nós temos placa com meia saia, que é essa daqui, ó. Essa aqui que eu estou mostrando, deixa eu jogar mais perto aí, ó. Ela é meia saia, tá vendo? Ela tem uma barreirinha aqui, uma paredinha, mas ela não vai até embaixo. Ela tem meia saia. Essa saia, essa meia saia, que ela é interessante para quê? Quando você vai trabalhar com PCR em tempo real, por exemplo, que não é legal você colocar a mão no poço aqui embaixo, né? Não é legal você ficar encostando na placa. Como eu falei para você, a gente vai fazer detecção de luz a partir da placa, então não é legal colocar a mão aqui em cima, na hora que ela estiver selada já, para não deixar ela melecada, não ficar com impressão, marca de dedo, aquela coisa toda, e você vai diminuir aí o processo de detecção, vai ter uma interferênciazinha, e aqui também para você não contaminar, né? Você está colocando a mão aqui, a hora que você leva isso lá para o equipamento, essa sua contaminação pode gerar uma fluorescência, pode gerar um ruído de luz, de fluorescência ali detectável e aí atrapalhar. Então é interessante, quando você está trabalhando com PCR em tempo real, trabalhar com essas placas aqui que você consegue segurar com tranquilidade. Falando nisso, né, uma coisa que eu lembrei agora, na PCR em tempo real também, não é legal você encostar a placa na bancada. A hora que você estiver pipetando, não deixar ela diretamente na bancada. Tem uns suportes de placa de PCR em tempo real que você coloca ali, meio que os pocinhos eles ficam flutuando, eles não encostam no fundo da bancada. O suporte da placa fica aqui pelo lado, pela saia mesmo, pela própria saia. Aí o pocinho não encosta no fundo e você não contamina a placa, não leva a sujeira para dentro do equipamento, tá? Então essa daqui de meia saia tem essa estrutura mais fácil de manipular e fica mais presa, fica mais firme dentro do equipamento também. E tem placa, essa aqui branca, né? Essa aqui é uma branca, que ela saia completa, ó, tá vendo? Ela vem até o fundo, o poço tá aqui embaixo, não dá nem para ver, né? Ela vem até o fundo. Geralmente essa placa aqui, ela é indicada para equipamentos específicos, ou quando vai ser feita a automação, né? Quando essa placa aqui ela vai ser manipulada por robô. Aí é interessante ela ter a saia completa, certo? Então qual que você vai escolher? Depende do seu equipamento. Tem que ver com que tipo de placa o seu equipamento é compatível, ou com o tipo de equipamento que a sua placa aí que você tem é compatível, certo? Então você vai escolher de acordo com a sua necessidade. Outro detalhe, vamos ver aqui. São coisas que a gente não repara, né? Voltei aqui para a plaquinha que não tem a saia, ó. Veja aqui em cima, ó, na borda dela, a placa acaba aqui, né? Não tem borda nenhuma aqui. Existem algumas plaquinhas que elas têm aqui ó, não é reto, não é plano, tá vendo? Ela tem uma beiradinha aqui. Essa beiradinha aqui ela é interessante porque trabalha com alguns tipos de equipamento que tem a tampa aquecida, né? Você coloca a placa lá no bloco do equipamento e geralmente ou esse bloco sobe para encostar numa tampa ou a tampa baixa para encostar na placa que está ali presa no bloco. Essa borda, ela ajuda a manter a uniformidade da tampa aquecida em relação à placa, né? Vai ficar ali mais ou menos a temperatura uniforme para todos os pocinhos, né? Em relação à placa. Aquela tampa aquecida serve para evitar evaporação, diminuir a condensação de solução de reagente na parede do tubo, na placa do tubo, na tampa da placa, essas coisas todas, no selo da placa. Então essa beirolinha aqui, ela serve para isso, para manter a uniformidade da tampa em relação à placa aqui, fica bem encostadinho. Que mais? Aqui, aproveitando, tem esse chanfro, não sei como é que fala, esse cantinho aqui, ó, ela tem um ângulo reto em todas as extremidades, mas tem um dela que tem esse cortezinho aqui.
esse cortezinho ele vai encaixar de uma maneira específica lá no bloco do equipamento. Então vejam qual que é, onde que tem o corte da sua placa. Tem placa que não tem placa que tem aqui na posição, essa aqui está na posição A12, tem placa que o corte está na H1 e tem outras que estão na H12. Inclusive eu tenho essa aqui, ó, essa aqui está na, falei qual? Na A12, né? Aí uma. Essa aqui, ó, tá na H1, por exemplo, certo? Então cada placa vai ter um lugar aí, veja como que ela é compatível no seu equipamento. E para finalizar a parte de placa, né, algumas características também interessantes, ó, em volta do pocinho, aqui acho que não sei se vai dar para ver, porque vai ter que estar bem... Em volta aqui do pocinho, ó, o pocinho ele é meio levantado, né? Ele não fica afundado, ele tem uma bordinha aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma bordinha. Para que serve isso daqui? Para quando você colocar o selo aqui na hora de selar essa plaquinha, você vem colocando o selo, ela vai fechar, o selo vai selar de uma maneira mais adequada porque ela é levantadinha, né? Se não tivesse aquilo lá, talvez até selasse, mas aí tinha mais chance de evaporar, de condensar e tal. Aqui, como ela é mais levantadinha, facilita o processo de selagem. Na hora que você passa aqui a seladora, né? Se você nunca viu, tem um aparatozinho que você utiliza para selar, que você vai esmagando o selo em cima da placa e aí ele vai colando ali, vai ficar vedando individualmente cada um dos pocinhos, ajuda para vedar individualmente cada um dos pocinhos. As placas vêm com essa numeração, né, que depende do tamanho da sua placa. Essa aqui, como é de 96, ela vai de A a H, é um jeito de você, acho que talvez esteja invertido, ela vai de A a H e a numeração de 1 a 12. Então é um jeito de você controlar o que você está pipetando. Você está pipetando uma placa cheia, preparando uma placa cheia, você ter essa numeração aqui é fundamental, esse controle é fundamental. De preferência ter um mapa do que você está pipetando na placa, uma coisa que você imprimiu, uma folha que você imprimiu, um computador que você tem ali do seu lado para você ir controlando, e você vem aqui olhando o A1, o A2, o A3, como você vai pipetar em cada um deles com muito cuidado, utilizando esse mapa aqui mesmo para você não se perder. Porque pipetar 96 poços, na hora que você faz uma placa, 2, 3, você vai é normal se perder. Então esse controle aqui, ele, nossa, ajuda demais. Outra coisa é que algumas placas elas vêm com um picote aqui para você quebrar ela, né? Ficar em tamanho menor, você transformar a placa em strip de 8 ou de 24 e assim por diante. Você pode quebrar a placa e utilizar a placa parcialmente, não utilizar ela inteira. E por último é o código de barras. Essas aqui que eu estou utilizando, elas não têm código de barras, mas algumas elas vêm com código de barra aqui na saia, na meia saia ou na saia, que é para quem precisa de um controle maior das placas que estão sendo processadas no laboratório, né? Vai lá com um scanner, um leitor de código de barra, faz a leitura daquela plaquinha lá para saber o que tem ali dentro, né? Vai ter um controle maior, um rastreamento aí de amostras se precisar. E para finalizar a aula de hoje, vamos falar dos selos e das tampas, né? As placas elas podem ser fechadas tanto com selo como com tampa e tanto faz o que você vai utilizar. O que importa é quando você trabalha com PCR em tempo real, o selo ele tem que ser um selo super transparente, geralmente é um selo específico ou compatível com PCR em tempo real, e a mesma coisa para tubo em relação às suas tampas. A tampa tem que ser compatível com PCR em tempo real. Em alguns casos, dependendo do que está sendo amplificado ali na PCR convencional, aí não é PCR em tempo real, tem aqueles selos que vêm com alumínio, né? Ele vem com papel alumínio para proteger de luz, talvez isso aí seja interessante em alguns casos também. Tubinho. O tubo ele pode ter aquela tampa chata, aquela tampa plana ou aquela tampa abaulada. Qual que você vai escolher? Depende do termociclador, da tampa do termociclador. Tem termociclador que a tampa dele vem com ela meio côncava, assim, tem umas estruturas meio côncavas que é para encaixar justamente na tampa abaulada. E tem equipamento não, que ele é compatível com a tampa chata. Geralmente não faz muita diferença qual que você utiliza, mas verifica como é a tampa do termociclador aí para você escolher se vai fechar o seu tubo com tampa baulada ou com aquela tampinha chata, aquela tampinha sem nada em cima, né? Ela bem retinha. Essas de retinha, a vantagem delas é que dá para escrever em cima, né? Na outra você tem que escrever do lado, dá um jeitinho de escrever. Mas essa em cima, essa que é chata, que ela é reta, ela é plana, dá para escrever em cima e é melhor para vocês mexer nos tubos, manipular os tubos depois. Beleza, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que essa aula aqui, semi-prática, né? Foi quase uma aula prática e tenha sido útil para vocês. Eu acho que, de todo jeito, né? Eu trouxe algumas informações que a gente geralmente não pensa e elas podem ser importantes. Agora você tem isso bem organizadinho aí. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.